Bom dia. Deus abençoe você nesse dia, sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Estamos aqui nesta manhã para meditarmos, para aprendermos algo que o Senhor tem para nós através da palavra dele. Nós sabemos que o Senhor tem coisas preciosas para nós e por isso nós vamos nesta manhã abrir o nosso coração para que esta palavra entre, para que esta palavra cresça, para que ela dê os frutos e para que ela nos leve a um caminho de conhecer o Senhor cada vez mais. Eu convido você agora a nós orarmos. Eu vou orar e abençoar esse momento agora, que o Senhor se faça presente e se manifeste através desta palavra, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer, Senhor Deus, por esse tempo, nesta manhã, Pai. Um tempo onde o Senhor já preparou grandes coisas para cada um de nós que estamos aqui presente e aqueles que também estarão, Senhor Deus, recebendo essa meditação, Pai, nesse dia. Senhor Deus, alcança os nossos corações, Pai, com o Teu toque, com a Tua voz, com a Tua presença, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, ter o entendimento, ter a revelação daquilo que é a vontade do Senhor, Pai, para o nosso caminhar, para a nossa busca e para o nosso conhecimento do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego esse momento diante do Senhor, para que o Senhor use a minha vida, use as palavras com sabedoria, Pai, com unção, com graça, Pai. Deus, trazendo, Senhor Deus, aquilo que o Teu coração mais deseja, Pai, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero começar fazendo uma pergunta. Se nos pedissem exemplos de coisa que detestamos, quais seriam esses exemplos? Quais exemplos você citaria? Ou você colocaria, ou você faria uma lista? Possa ser que um dia te peçam, faça aí uma lista daquilo que você detesta. Certamente passaríamos longe do que é detestável a Deus. Uns exemplos assim bem pequenos do que pode ser que nós, ao nosso ver, seja detestável. Eu detesto chegar atrasado, Eu detesto que pegue algo em tal lugar e depois não coloque novamente no lugar. Quando eu vou pegar, não está lá, Eu detesto, que deixe a toalha molhada em cima da cama. E no casamento tem muitas coisinhas que precisam ser conversadas, ser colocadas em ambos, os cônjuges, para que isso não fique sendo frequente, não aconteça frequentemente, de um para com o outro. Então, muitas vezes no casamento eu detesto que você coloque essa roupa, o marido ou a esposa, eu detesto que você faça assim. Então, existem para nós uma situação de exemplos que são tão pequenos diante daquilo que nós vamos ver nesse momento. Então, o tema da nossa mensagem nesta manhã é o que Deus detesta. Eu vou caminhar em Provérbios, capítulo 6, em apenas 4 versículos, que é o 16, 17, 18 e 19. Tá? Então, nós vamos ver ali. Em outras traduções, eu vou caminhar na linguagem de hoje, em outras traduções diz o que Deus abomina, o que aborrece, Então, essas são as colocações diante de traduções bíblicas, que nós vamos aprender nesta manhã através da palavra do Senhor. E vamos ver agora o que é detestável a Deus. Como eu citei agora no início, para nós, muitas coisinhas são detestáveis. Mas para Deus, são coisas assim que nós vamos ver hoje, nesta leitura, que são de grande importância, para que nós não venhamos a cometer, para que nós não venhamos a praticar essas coisas que nós sabemos que para Deus são detestáveis. Então, uma delas ali, aqui no capítulo 6 de Provérbios, no versículo 16, diz assim: existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. Então, a primeira delas, o olhar orgulhoso.
O olhar orgulhoso se refere a alguém que se julga melhor do que outro e olha os demais de cima para baixo. Então nós temos que sondar as nossas vidas, ver se em nós não temos tido essa atitude, não temos feito, não temos agido desta maneira. É aquela atitude mesquinha de querer ser melhor do que os outros, colocar-se na frente e acima dos outros. Então, isso nós vemos em muitos lugares e situações. Ali numa vaga de emprego, a pessoa, eu sei mais, a vaga é minha, eu estudei mais. E não deve ser dessa maneira. Não devemos agir dessa maneira. Nos acharmos melhor do que alguém que está ali ao nosso lado. Está precisando como nós estamos precisando. Quer fazer como nós temos feito. Esse não deve ser o nosso caminhar. Essa não deve ser a nossa atitude, de proceder. Então, em Tiago 4, capítulo 4, verso 6, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Nós aprendemos na palavra do Senhor que o Senhor não se agrada dos soberbos, dos orgulhosos. O Senhor se agrada daqueles que são humildes, porque o Senhor é humilde. E também ali em Lucas 14, 11, diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É desta maneira que o Senhor nos ensina a caminhar, a proceder, de uma maneira humilde, de uma maneira onde não nos achemos melhor do que ninguém. Cada um caminhando diante daquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida, das nossas vidas. Não querendo se mostrar ou querendo apresentar algo como se fosse, eu sei tudo. Quem é você para fazer isso? Quem é você para falar isso? Eu já sei, eu faço sozinho, eu sou melhor. Não é dessa maneira que o Senhor se agrada. Então, esse é um dos pecados que Deus detesta, que Ele abomina. É o olhar orgulhoso. Nunca permitamos que nossa posição social e financeira, nossa escolaridade e nossa cultura nos afastem da simplicidade que há em Jesus Cristo. Que nada que nós venhamos a adquirir, que nós venhamos ter, que o Senhor tenha nos dado, seja para termos esse tipo de atitude. De orgulho, de mostrar que somos melhores, que temos algo melhor, casa, carro, bens, estudo, faculdade. Isso não deve ser dessa maneira. Deus não se agrada. Então, que nós possamos nos afastar e caminharmos numa simplicidade, assim como Jesus. A segunda coisa que é detestável a Deus, ali diz a língua mentirosa. A mentira é uma das coisas mais terríveis e perversas que podem acontecer na vida de um ser humano. E quando a pessoa inverte as coisas, omite outras, exagera em algumas, sonega a verdade, distorce os fatos e cria uma falsa realidade. A mentira, ela anda por todos os lados, porque o diabo é o pai da mentira. E ele tem tomado conta, ele tem tentado fazer de todas as maneiras com que as pessoas, o ser humano, caminhem nesse caminho, sendo usados através de mentiras. Ali em João 8,44, a palavra do Senhor diz que o diabo, ele é o pai da mentira. E se caminhar num caminho de mentiras, nós estamos agradando a ele. É o pai da mentira. Então, a língua mentirosa é detestável diante do Senhor. A pessoa que tem esse proceder, essas palavras no seu dia a dia, nas suas situações,
saiba que o Senhor não está se agradando. O Senhor não quer que nós façamos isso. O Senhor quer que a nossa boca seja para glorificar o nome dEle, seja para exaltar o Senhor, seja para abençoar, seja para fazer aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra e através do seu viver, como nós aprendemos nos evangelhos. Ele não quer que nós tenhamos esse caminho de mentir uns para os outros. A mentira torna-se um vício. Ela é usada no trabalho, nos relacionamentos, conjugal, familiar, nas amizades e até mesmo nas igrejas. Relacionamentos onde uma mentira atrás da outra, casamentos, uma mentira atrás da outra, no trabalho, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, para se escapar disso, para se escapar daquilo. Isso é abominável aos olhos do Senhor. O Senhor detesta quem pratica essas coisas. A nossa palavra precisa ser verdadeira. A verdade fere, mas cura. Sempre devemos falar a verdade. Quando nós falamos a verdade, toda situação, todo mal que se levantou através de uma mentira, ela acaba. Agora, se é dito uma mentira, vai outra mentira para cobrir aquela, vai, e a situação vai aumentando. Agora, quando nós falamos a verdade, ali houve-se um ponto final naquela situação. Então, nós precisamos sempre andar num caminho de verdade, falando a verdade. É o que o Senhor nos ensina. A palavra dele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós queremos andar junto com esse Jesus, nós precisamos andar num caminho de verdade, falando a verdade, em todo o tempo, em todas as situações. Seja para, muitas vezes, sofrer o castigo, né? A gente vê muitos filhos, quando acontece alguma coisa, fale a verdade, foi você, né? E aí vai aquele medo da correção, talvez, do que possa acontecer diante de falar a verdade. E muitas crianças acabam falando mentiras, mas sempre devemos instruí-los. Fale a verdade, né? Doa o que doer, custe o que custar. Sempre fale a verdade, porque aí a bênção do Senhor, a mão do Senhor vai estar sobre a sua vida. A terceira coisa detestável a Deus, que nós vemos aqui na leitura, é mãos que matam gente inocente. Nós devemos estar atentos com atitudes e sentimentos que procedem do ato extremo e final. Se você guarda e alimenta rancor em seu coração, ele se converterá em ira. Essa ira criará raízes profundas e florescerá em ódio, e o ódio pode levar a derramar sangue inocente. É isso que nós vemos acontecendo em muitas notícias que nós vemos através das mídias, da TV e de qualquer outro meio de comunicação. Muitos casamentos que são rompidos, que são terminados, que acaba, uma das partes não concorda, não aceita, e aí fica ali maquinando, se preparando para cometer algo relacionado a isso. Se apressa em agir, em fazer algo em relação àquela pessoa e acaba, muitas vezes, tirando a vida dela. Isso é muito triste, são notícias muito tristes, são acontecimentos muito tristes que o Senhor detesta, que o Senhor abomina. Ele é o autor da vida. Ele é quem determina o nascimento e a morte na vida de uma pessoa. Então, quando essas práticas são realizadas, são feitas e acontecem, é abominável, é detestável diante do Senhor, aos olhos dele. E
como fazer para que isso não aconteça? Existe algo que nós devemos fazer constantemente, que é o perdão. Perdoar. O perdão cura, liberta, restaura. O perdão restaura o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Né? Muitas vezes uma briga, você me ofendeu, você falou algo, e aí a pessoa fica ali, maquinando, né, para dar o troco, ou muitas vezes para fazer algo pior. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, nós precisamos cuidar dessas atitudes que muitas vezes, sem querer, né, muitas vezes sem querer, são sutis e o diabo vai armando, vai colocando, vai arquitetando através da vida da pessoa que tem essas coisas guardadas no coração. O rancor, a mágoa, aquilo vai se enraizando, vai sendo, né, se espalhando ali no coração e a pessoa acaba cometendo esse tipo, né, de delito ali. Entregue sua vida nas mãos do Senhor e não levante suas mãos contra o próximo. Não deixe sua mão ser um instrumento ruim. Não deixe sua mão ser um instrumento de morte. Deixe sua mão ser um instrumento abençoador. É isso que o Senhor quer. É para isso que o Senhor formou as nossas mãos. A quarta coisa detestável a Deus ali é a mente que faz planos perversos. Podemos achar que conhecemos algumas pessoas, mas este é um conhecimento limitado, pois vemos apenas o exterior e não podemos penetrar em seus pensamentos. Nós conhecemos alguém, temos contato com alguém, achamos que conhecemos aquela pessoa, mas na verdade não conhecemos. Conhecemos apenas aquilo que está sendo apresentado ali exteriormente. Mas o que está aqui dentro do coração, o que está aqui em sua mente, isso é só Deus que sabe, é só Deus que conhece. Então, Deus, Ele precisa renovar as nossas mentes a cada dia, porque a nossa mente é o lugar mais atacado pelo diabo. Os pensamentos vêm, pensamentos ruins, pensamentos maus, mas nós não devemos deixar com que eles permaneçam. Nós devemos clamar por Jesus, para Ele renovar, para Ele colocar os pensamentos dEle, para que nós possamos caminhar diante disso que Ele tem colocado na nossa mente. O que pensamos, sentimos e desejamos vem do coração. Quem vive pensando coisas más não pode encontrar o bem. A pessoa que só vive pensando mal, só vive com aqueles pensamentos mal, vai acontecer o mal, vão fazer o mal. A pessoa praticamente não vai viver um caminhar de paz, né? De bênção, de coisas boas. Ela só fica ali pensando em fazer o mal. Muitas vezes até mesmo para ela, né? Ou para o próximo. Quem vive desejando o mal para os outros não pode colher bondade para si. Aquilo que se planta, aquilo se colhe, a palavra nos ensina. Então, se eu semear o mal, se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Por isso, nós devemos sempre estar plantando coisas boas, pensando coisas boas, planejando coisas boas, para que essas coisas boas se tornem reais, se tornem realidade na nossa vida, na nossa casa, nas situações. Devemos ter os nossos pensamentos renovados em Cristo, né? Em Cristo. Cristo, Ele tem todo o poder para renovar a nossa mente. Quando começa a vir alguns pensamentos maus, tanto para nós como para o próximo, nós devemos pedir para que o Senhor tire isso, para que o Senhor arranque isso da nossa mente.
e traga aquilo que vem dele para o nosso pensar. É isso que o Senhor quer de nós. Existem pessoas que ficam no seu meio de trabalho pensando, né? Ai, não vejo a hora, né? De acontecer algo com aquela pessoa, aí eu consigo um cargo melhor, eu vou ser promovido. Ai, né? Fica planejando, pensando esse tipo de coisa. A cabeça não para de arquitetar, de tentar planejar algo para o mal. Vamos buscar diante do Senhor pensamentos que sejam bons, que vão trazer frutos bons, vão trazer bênçãos para nossas vidas. E sabendo que o Senhor detesta, Ele abomina esse tipo de atitude, esse tipo de pensamento, nós devemos ter o temor do Senhor no nosso coração. A quinta coisa que o Senhor detesta, na leitura de hoje aqui em Provérbios, capítulo 6, é pés que se apressam para fazer o mal. São pessoas que consideram a possibilidade de praticar a maldade o tempo todo e em toda oportunidade e se apressam para isso. Não perdem tempo. Elas sempre têm diante dos seus olhos o mal como uma opção. Ai, não vejo a hora de ir lá na casa de fulano lá porque eu quero contar isso, porque aí a coisa, como diz, vai pegar fogo a situação lá. São atitudes que o Senhor não se agrada. Ai, não vejo a hora de ir lá fazer com que aquilo que está para acontecer aconteça logo, porque eu quero ver, eu quero estar ali assistindo. Os pezinhos estão, coçando para estar ali presente, para fazer algo em relação a esse tipo de coisa. Isaías 52:7 diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Os nossos pés devem se apressar, sim, para levar as boas novas do reino de Deus, para levar a palavra de Deus, não para levar uma fofoca, não para levar uma maledicência, para levar o mal para alguém. Os nossos pés devem se apressar para levar as boas novas. Palavras boas que vão animar, que vão trazer algo bom para o coração de quem está ali, ouvindo, recebendo. Não aquilo que vai contaminar, aquilo que vai trazer mal, aquilo que vai deixar para baixo. Que nossos pés possam se apressar em anunciar as boas novas do Evangelho de Deus. Existe uma musiquinha infantil que fala: cuidado, pezinho onde pisa. Então nós temos que tomar cuidado. Onde os nossos pés estão indo? Onde os nossos pés estão nos levando? O que nós vamos fazer? O que nós temos feito? Nós precisamos cuidar. A palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra do Senhor deve iluminar os nossos pés, o nosso caminhar. E a sexta coisa que Deus detesta é a testemunha falsa que diz mentiras. O falso testemunho é o pecado de inverter intencionalmente as coisas, para que o culpado seja tido por inocente e o inocente por culpado. A falsa testemunha não ficará impune. Nós vemos ali em Provérbios 19:5. Contar algo que não é verdadeiro, testemunhar algo que não foi o que aconteceu. O inocente se tornando culpado e o culpado se tornando inocente. Isso é visto acontecer muito, em muitas situações neste mundo. Às vezes vemos pessoas que estão pagando por algo que ela não cometeu. E vemos aquele que cometeu fazendo as coisas como se tudo estivesse bem, normal, livre, solto. Isso é muito triste.
Isso é muito triste. A pessoa que levanta falso testemunho é um perigo. Sua presença é nociva e faz muito mal. Então, estar diante de uma pessoa que você sabe que está ali mentindo, está levantando um falso testemunho, está falando coisas que não são verdadeiras, presenciou algo, aconteceu algo, mas aquilo que ela está falando ali diante daqueles que estão ouvindo não é verdadeiro. Isso devemos, né, nos afastar, não estar ali em comunhão, em contato, em amizade, uma pessoa que caminha desse jeito. Que o nosso testemunho seja sempre verdadeiro. Sempre verdadeiro. Você viu? É assim? Aconteceu assim? Foi assim exatamente que aconteceu? Fale a verdade, dê um testemunho verdadeiro, dê um testemunho correto, para que a situação ali não fique pior, né? Diante de um falso testemunho, a situação se torna invertida. Deus quer que nós tenhamos esse caminhar de testemunho verdadeiro. E a sétima coisa que Deus detesta é a pessoa que provoca brigas entre irmãos ou entre amigos, né? O pecado que o Senhor abomina, Ele não tolera, tá? Ele detesta, Ele odeia. E outras traduções falam, né, outras palavras em relação a isso. É o da intriga, ou seja, daquele que semeia contenda, brigas entre irmãos. Isso também acontece muito no meio de lares, no meio de escolas, no meio de pessoas, de trabalhos. Há aqueles que maquinam ali, né, pensam, planejam ali situações para que aconteçam essas brigas, aconteçam essas intrigas. É aquela atitude de falar ou fazer coisas que colocarão uma pessoa contra a outra. Né? Vai ali naquela ali, fala daquele lá. Aí vai naquele lá, fala daquele ali. E aí a situação se levanta. Começa uma intriga, começa um acertar de contas, começa um diz que me diz que, e a situação fica difícil. E aí a briga acontece. Aí há momentos de separação, há momentos que amizades são rompidas, há momento que em lares um fica sem falar com o outro. Que coisa, que situação horrível, eu digo horrível mesmo, assim como o Senhor, eu creio que para o Senhor também seja. São situações que para o Senhor ali fica difícil, né, de aceitar, como está escrito aqui. Ele abomina, ele não tolera pessoas que agem dessa maneira, situações que se levantam com contendas e brigas. O ser humano que vive causando intrigas, promovendo desavenças e criando brigas entre irmãos, fere o coração de Deus. O coração de Deus, ele é ferido de uma forma tão grande quando há isso, quando há essas situações entre irmãos, entre famílias. A palavra do Senhor diz: quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. O Senhor quer que nós vivamos unidos, na presença dEle, não separados, não brigando, não em discórdia, não em contenda, não fazendo essas coisas que são desagradáveis. Nossas palavras precisam glorificar a Deus e edificar o próximo. Deus quer que amemos o próximo. Esse é o maior mandamento do Senhor. Amarmos a Ele e amarmos o próximo. Deus é amor. Deus não é um Deus disso tudo aqui que nós acabamos de ver, disso que nós estamos vendo que Ele não tolera, que Ele abomina. A contenda, a briga, a fofoca, a maledicência, tudo isso
entre irmãos, entre famílias, entre pessoas. Ele não gosta disso. E para concluirmos, para finalizarmos, voltando ali no início, onde eu citei exemplos ali no casamento daquilo que um detesta, o outro detesta, e entre nós também, né? O que cada um detesta. Eu vejo que um exemplo no casamento ainda, ao passar os anos de casamento, eu tenho aprendido uma coisa importante. Quando amamos uma pessoa, procuramos evitar e até mesmo não fazer as coisas que ela detesta, que ela não gosta. Um casamento, uma amizade, um relacionamento familiar deve ser assim. Não vou fazer para o próximo aquilo que eu não quero que seja feito para mim. Então a gente vai adaptando, a gente vai se conhecendo, a gente vai buscando não cometer essas coisas, não fazer essas coisas que desagradam, que a pessoa não gosta, que a pessoa não quer que faça. Quando Deus diz que detesta essas 7 coisas nesta manhã que foram ditas aqui através da palavra, através da meditação, está dizendo que as pessoas que o amam farão tudo para tirar todos esses pecados da própria vida. O amar o Senhor, o amar Jesus, o amar a gratidão no coração daquilo que Ele fez ali na cruz por nós, para que esses pecados aqui sejam perdoados, sejam eliminados da nossa vida, embora como ser humano ainda é um trabalhar diário do Senhor nas nossas vidas, como foi citado nesta manhã, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós sofremos esse risco, né? Nós temos esse risco diariamente, por isso nós precisamos buscar esse Senhor, buscar esse Jesus, amar esse Jesus e buscar não cometer nenhum desses e todos os outros que não foram citados nesta meditação. Buscar agradá-lo, buscar eliminar, buscar não fazer, não cometer nenhum desses pecados, nenhuma dessas coisas que o Senhor detesta. Que Deus nos ajude a viver livre das coisas que Ele detesta. Em nome de Jesus. Nós precisamos dessa ajuda do Senhor, porque em muitas situações, em muitos momentos, são difíceis para nós de vencê-las, de não praticá-las, mas nós devemos ir aos pés do Senhor e pedir essa ajuda e procurar não fazer isso, não desagradá-lo e buscar fazer aquilo que o agrada, constantemente, diariamente, em nome de Jesus. Senhor, nós somos tão falhos, Pai, somos pecadores, somos necessitados do Teu perdão diariamente, Pai, mas o Senhor é aquele que está com os braços abertos, com as mãos estendidas, Senhor Deus, para nos abraçar, para nos acolher, para nos perdoar e para nos ajudar, Senhor, a não praticarmos essas coisas que desagradam o Senhor, que o Senhor detesta, que o Senhor abomina, que o Senhor quer que jamais façamos. Ajuda-nos a vencermos, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos diante do Senhor, Pai, com um caminhar limpo, sem termos, Senhor Deus, esse proceder, Pai, que desagrada o Senhor, sem andar num caminho de mentiras, sem andar, Senhor Deus, com um olhar orgulhoso, com mãos que planejam, Deus, matar gente inocente,
com mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, sem dar falso testemunho, Pai, sem provocar, Deus, intrigas. Ó Deus, o Senhor é poderoso, Pai, para guardar as nossas vidas, Pai. Para que nenhum mal desse, Senhor Deus, caminhe no nosso proceder, no nosso agir, não sejam, Senhor Deus, manifestados em nós e através de nós, Pai. Guarda as nossas vidas, Senhor Deus, e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Que nós tenhamos, sim, Pai, essa busca pelo Senhor, de que nós vamos, sim, Pai, estar desejosos de agradar o Senhor. Assim como nós vimos aqui no final, Pai, assim como os anos vão se passando. Ó Deus, que os anos que se passam, Deus, buscando o Senhor, desejando o Senhor, Pai, seja para que conheçamos estas coisas que o Senhor não gosta, não se agrada, detesta, e que nós possamos, Senhor Deus, buscar esse caminho, buscar estar sempre não cometendo e estar fazendo aquilo que o Senhor gosta e agrada ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa-nos, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Amém.